Vamos lá, em relação aos canais de prospecção, o que acontece? A gente tem que ter como prioridade a gente prospectar mais clientes. Até porque a gente vai fechar mais negócios se a gente prospectar mais, perfeito? Então bora lá. Primeiro ponto, o que significa a gente prospectar mais clientes, tá? Significa a gente encontrar os potenciais clientes ou leads certos. Aqueles que possuem todas as características de quem compra a sua solução e conseguir falar com eles. O objetivo da prospecção é expor a sua solução para o cliente, ou seja, o seu produto, o seu serviço, a sua empresa, a sua entrega, a sua realização, o sonho, enfim. Esse é o objetivo da prospecção, é você entrar em contato com possíveis clientes, tá? Com possíveis compradores, com o seu público-alvo e ofertar, apresentar o que você realmente de fato vende. Perfeito? Bora lá? Na sequência, eu queria trazer alguns detalhes em relação da prospecção. Primeiro ponto é, não acho que prospectar demonstra desespero. Tem alguns vendedores, né, alguns profissionais que acham que, eu vou prospectar mais clientes, acho que eu estou desesperado, né? Porque o bom vendedor, o bom profissional, o cliente vem até ele. Mas na verdade não, todas as empresas elas prospectam, tá? Então, você prospectar não demonstra que você está desesperado, correndo atrás de cliente. Muito pelo contrário, demonstra que cada vez mais você quer crescer, que você quer alcançar mais pessoas, que você quer levar seu produto, seu serviço para mais pessoas, para outras cidades, outros estados, enfim, legal? Não dê volta, seja objetivo, vendas é um processo. Eu vejo muito profissional fazendo o quê? Entrando em contato com o cliente, contando história, aí vai lá na empresa, toma café e tudo mais. Alguns casos até pode ser que dê certo, mas via de regra, quanto mais objetivo você for, melhor. Ainda mais se o seu público-alvo for o quê? Empresários, executivos, gestores, CEOs, tá? Esse público você tem que ser literalmente objetivo, não adianta você ficar enrolando muito. Legal? Não tenha medo de prospectar e nem de ser chato. Muita gente acha, eu vou ligar pro cara para tentar oferecer o meu produto ou o meu serviço. Pode parecer que eu vou ser chato. Muito pelo contrário. Você tem que entender que, assim, via de regra, independente do produto, serviço, a sua solução que você vende, de alguma maneira você ajuda o seu cliente a resolver uma dor ou realizar um desejo, um sonho, um sonho de uma casa própria, de um carro 0 km, de uma viagem, enfim. Então, o que você tem que ter muito bem claro? Você tem que ter claro o seguinte, cara, você vai entrar em contato para você ajudar aquela pessoa, para você realizar um sonho daquela pessoa, para você ajudar ela a ganhar mais dinheiro, para você conseguir ela dar uma vida melhor para a família dela. Então, nunca analise, nunca olhe para o seu produto e o seu serviço somente de um primeiro nível. Olhe já a partir de um segundo prisma, de um segundo nível. O que é? É justamente o que ele pode proporcionar. Então vai ficar muito mais leve na hora de você conseguir prospectar. Fechou? Quarto, faça todos os passos como se a venda já fosse sua. Fale como se o cliente já tivesse comprado. Ou seja, quando você está literalmente prospectando o cliente, conduza a conversa, fale com o cliente, mas fale. Não tem aquele negócio de primeira pessoa, segunda pessoa e tudo mais. Mas fale como se ele já tivesse achado, como se ele já tivesse. Por exemplo, eu dou treinamento corporativos voltado a time de vendas, beleza? Eu posso estar falando para a pessoa, falando, olha, seria muito legal a gente fazer um treinamento assim, um programa assado, a gente fizer uma campanha, caso a gente venha fechar. Não, fala de uma outra maneira, fala assim, olha, o que a gente pode fazer é o seguinte, quando a gente for fazer os treinamentos, a gente consegue fazer um programa assim, a gente consegue fazer um programa assado, entendeu? Então você já fala de uma maneira como se ele já tivesse fechado, para naturalmente ele já começar a incorporar aquilo ali psicologicamente. Fechou? E o quinto, não existe dó, gente. Pelo amor de Deus, não tenha pena, não tenha dó do seu cliente. Ou você não acredita no que vende, ou está vendendo a coisa certa para a pessoa errada. Ou seja, se você passa a ter dó de ofertar para um cliente, de vender para um cliente, provavelmente você está ofertando para a pessoa errada, tá? Então, esse é um ponto muito importante. Então, é você saber identificar quem que é o seu público-alvo. O meu produto, o meu serviço literalmente atende a dor dela, porque eu vejo muitas vezes o que? Muito profissional tentando ofertar o produto dela, o serviço dela, só que para a pessoa errada. Aí ela chega a ter dó. Por quê? Porque às vezes ela não tem condição para comprar, às vezes, grande parte das vezes, não vai atender a necessidade dele ou o desejo dele. Então,
tenha isso muito bem claro, tá? O seu produto para quem que é. E também, né, gente, não precisa ter dó do seu cliente. Você tem que entender que quanto mais você vender, mais pessoas você consegue alcançar, mais pessoas você consegue realizar sonhos, transformações, resolver problemas, enfim, são inúmeras, né, as possibilidades, né, os benefícios que você pode gerar aí para o seu cliente. Fechou? Próximo passo, você tem que entender o seguinte. Imagina uma fábrica, tá? Imagina uma fábrica que ela precisa de matéria-prima para poder vender, certo? Essa matéria-prima para poder vender, você precisa de uma matéria-prima para poder fabricar. Você tem que entender que a prospecção é a mesma coisa dentro da sua empresa, dentro do seu negócio. Quanto mais matéria-prima para a indústria, mais matéria-prima para a fábrica, mais produto vai ser fabricado. Mesma coisa. Mesma coisa no seu negócio. Quanto mais você prospectar, mais venda vai ocorrer. Entende? Então, assim, você tem que focar muito nessa prospecção, porque ali é o topo do funil, é onde você consegue captar mais negócios, ok? Eu gosto muito dessa frase. A única semente do futuro é a prospecção e o passo mais importante da prospecção é a clareza do seu público, tá? Então, tenha muito bem claro quem que é o seu público-alvo, quem é o perfil do comprador, quais são os canais que ele acaba comprando, por quais meios que ele acaba comprando, quais são os tickets médios que ele acaba comprando, quais são os principais produtos de entrada, depois um segundo produto, um terceiro produto que ele compra, qual que é o comportamento de compra dele. É muito importante você saber e conseguir identificar para você conseguir desenhar sempre a melhor estratégia para você conseguir prospectar ele. Legal? E aí a gente pode falar que tem 7 etapas para você fazer uma boa prospecção, uma prospecção qualificada. A primeira etapa é você ter um público-alvo de potencial muito bem desenhado, muito bem estruturado. É você fazer um planejamento. Então, assim, eu vou prospectar 2 pessoas por dia, 3 pessoas por dia. Eu vou fazer 2 ligações e uma visita. Enfim, é você literalmente ter um planejamento, uma meta para você conseguir executar aquilo ali diariamente. E quais são as ferramentas que você vai usar para você prospectar? Hoje tem diversas ferramentas que depois eu posso abrir para vocês, mas são ferramentas que vai te ajudar na prospecção, ferramentas que ajudam a criar listas de e-mails, de telefones, de WhatsApps, lista de empresas, enfim, são ferramentas que podem te ajudar também a você prospectar, ok? Ferramentas também de vídeo chamada, como que você usa isso, enfim, ok? Terceira, lista de contato, ou seja, você consegue também fazer uma lista de contatos, e eu também recomendo você fazer isso, porque imagina, todo dia você vai prospectar 2 pessoas por dia, aí você vai entrar lá no Google, vai pesquisar no LinkedIn, em algum lugar, 2 contatos, pô, faz uma lista de contatos, é muito mais rápido. Às vezes, em vez de o tempo que você perderia para prospectar 2, às vezes você prospecta 4, 5, entende? Por dia. Meta de prospecção foi o que eu comentei, conhecimento sobre o produto. Pelo amor de Deus, gente, vocês são obrigados a conhecer o produto ou o serviço que vocês estão vendendo, tá? O que ele resolve, qual que é a principal dor que ele resolve, qual que é a solução que ele leva para o cliente, quais são os benefícios que os clientes vão ter a curto, médio e longo prazo. Você tem que entender não somente o que o produto proporciona, mas também o conhecimento técnico do produto, tá? Então você saber literalmente as cláusulas, as informações, os detalhes, as letras miúdas. Isso além de você conseguir gerar uma conexão com o cliente, você mostrar uma autoridade maior, vai ser muito mais fácil também dele fechar a venda, ok? E também te dar ouvidos quando você estiver ali prospectando ele. Sexta etapa, script manual de vendas. Eu sempre trabalhei com o quê? Com um script de um lado e um manual do outro. Por quê? Às vezes eu poderia ficar nervoso, às vezes eu poderia esquecer uma palavra, uma frase, um ponto muito importante. Então o que eu sempre fiz? Eu sempre trabalhei com script. Então um script de prospecção tinha ali 1, 2, 3, às vezes dependendo do tipo de cliente, mudava alguma abordagem e tal, mas eu tinha um padrão. Por quê? Aquilo ali me traz velocidade. Imagina, eu tenho a lista de contatos, eu tenho um script. Cara, é só você pegar o telefone, pegar o primeiro número, ligar e ler. Ou seja, super simples. Às vezes as pessoas elas não prospectam mais por conta que ela não sabe para quem ligar e o que falar. Isso é uma realidade, isso é muito duro, porque às vezes as pessoas elas não param somente para escrever um script rápido, que às vezes ela vai perder, bem alto, um baita de um script, 30 minutos.
e mais 30 minutos criando uma lista de contatos de clientes potenciais, tá? Então você tem um script pronto do que você tem que falar, às vezes alguns contornos de objeções. E o manual de vendas é justamente um manual onde tem as informações ali do seu serviço, do seu produto, do que você vende, as cláusulas, as informações, o que está incluso, o que não está incluso no serviço ou no produto. Os detalhes, né? Aí isso aí é particular de cada segmento. E a sétima etapa, você ter muito bem claro o objetivo do contato. Você está entrando em contato por telefone, fazendo uma visita, mandando um e-mail, mandando um WhatsApp, qual que é o objetivo? Eu vejo muitas pessoas prospectando, mas sem saber o porquê. Eu vou dar uma ligada lá para ver se eu consigo prospectar. Não, você tem que ter um objetivo claro. Olha, eu estou prospectando para agendar uma reunião, para eu fazer uma visita, para eu já passar uma proposta, para eu agendar uma próxima reunião, para eu apresentar a proposta. Eu estou prospectando para tentar falar com o dono. Você tem que ter um objetivo muito bem claro e estipulado para a hora que você for prospectar, você fala assim, cara, esse é o meu objetivo, eu não desligo a ligação ou eu vou tentar contato com essa empresa, com esse cliente até eu atingir esse objetivo. Fechou? E aí quando a gente fala de prospecção, a gente pode falar que a gente tem duas maneiras da gente prospectar. Tanto de forma ativa como de forma passiva. De forma ativa é quando a gente vai até o cliente, ou seja, por exemplo, você vai fazer uma visita, você vai fazer uma ligação, você vai mandar um e-mail, você vai mandar uma mensagem, você vai mandar uma mensagem no LinkedIn. Enfim, são maneiras que você vai até o cliente, ok? Você toma essa atitude e vai até ele para você prospectar e você fechar. Prospecção passiva é quando o cliente ele vem até você. Ou seja, tráfego pago, grupos de networking, eventos. São maneiras, né, são inúmeras as maneiras de prospecção. Mas a prospecção passiva é justamente quando o cliente ele vem até você, tá? Eu, particularmente, eu sempre gosto de trabalhar no mínimo com 7 canais de prospecção. Por quê? Porque às vezes, se um me deixa na mão, eu tenho mais 6 prospectando. Ou é de forma manual, ou é de forma automática, ou é semi-automática, é um representante, enfim. Mas eu monto toda uma estrutura de prospecção, ou seja, porque assim, a gente tem que entender que a prospecção é a parte mais importante, porque é quando o cliente vem até nós. Depois, aí vai de você conseguir fechar o negócio, você qualificar o cliente com o seu produto ou com o seu serviço. Mas a prospecção é o mais importante, não adianta nada. Você tem um ótimo processo, você tem um sistema, você tem um produto, você tem um serviço, você não tem ninguém comprando. Ou seja, você não está mostrando isso para ninguém, entende? Então, eu gosto sempre de trabalhar com mínimo 7. Hoje, eu tenho 10 canais que eu posso trabalhar, mas para o meu negócio faz mais sentido 7 canais de prospecção. Que aí é o que eu uso literalmente diariamente. Então depois eu posso até abrir aqui a minha operação para vocês, e aí vocês vão ver, olha, eu estou prospectando assim, estou prospectando assado, essa aqui é a minha meta, são todos esses canais, cada canal eu estruturei assim, primeiro eu estruturei esse canal para depois estruturar esse canal, depois foi esse, e aí eu fui indo aos poucos, tá? Então é muito importante você, primeiro, ter um canal de prospecção muito bem estruturado, muito bem qualificado, e aí depois você vai partindo para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto, para o sexto, para o sétimo, para o 10º canal, beleza? Mas jamais, gente, jamais fique refém de um canal de prospecção. Fechou? Aqui no canal, ativa as notificações e compartilha esse conteúdo aí com mais pessoas que precisam prospectar mais clientes. Fechou? Tamo junto.